Bom, as sanções impostas por países do Ocidente à Rússia como uma resposta à guerra iniciada pelo país contra a Ucrânia têm surtido o efeito desejado. Como essa guerra está impactando a economia nacional e mundial? Nós vamos conversar agora com o economista Ciro de Avelar. Ciro, muito bom dia, seja bem-vindo aos microfones da Jovem Pan. Bom, nós ainda não sentimos os reflexos dessas sanções e a partir de quando começamos a sentir aqui em território brasileiro? É possível mensurar isso? Bom dia, William. Bom dia, Kalina. De certa forma, sim, já sentimos esses efeitos, William, até com a alta do barril do petróleo. O barril do petróleo Brent alcançou $118 na sexta-feira. Ele vem de uma alta expressiva. A expectativa era que ele alcançasse este ano, independente do conflito entre Ucrânia e Rússia, que ele alcançasse em torno de $110 o barril, já alcança $118. A expectativa é que ele possa alcançar $125 ainda, até $135. Isso tudo vai causar um efeito cascata, principalmente nas cadeias de produção globais, logísticas globais e mundiais, como já se vê com até determinados bloqueios de exportação. Então, o Brasil já sente esses efeitos. Também, além do barril do petróleo, o próprio trigo, que é um produto muito consumido pelo mundo inteiro, aproximadamente 30% do que o mundo consome de trigo no mundo inteiro vem da Ucrânia e da Rússia. Então, isso tudo já gera uma pressão de custo, já gera uma pressão inflacionária no trigo também, que é uma commodity muito utilizada no mundo inteiro, como também os fertilizantes. O Brasil já vem sofrendo e discutindo os efeitos dessa alta dos fertilizantes e até de uma possível quebra na produção na Ucrânia também e na Rússia. Em torno de 70% do que o Brasil utiliza de fertilizantes é importado, 30% vem desta região, Rússia, Ucrânia e Belarus. Então, já se vê essa pressão inflacionária também, essa expectativa de pressão inflacionária sendo repassada para o preço dos alimentos aqui no Brasil também, William. Então, justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Como que o povo brasileiro, o cidadão brasileiro vai sentir os impactos dessa guerra Rússia e Ucrânia no bolso, diretamente? Kalina, a expectativa é de uma pressão inflacionária maior com o próprio preço do combustível, da gasolina. É importante a gente esclarecer que em torno de 25% a 30% do preço da gasolina aqui no Brasil ainda está defasado com relação ao preço do combustível no mercado global. Então, a Petrobras já vem numa pressão para reajustar o preço da gasolina. Isso vai ter que ser muito discutido, vai ter que ser muito ponderado para não prejudicar o bolso do brasileiro, principalmente porque a gasolina, nós somos um país prioritariamente rodoviário, então a gasolina é um vetor utilizado em toda a cadeia logística, toda a cadeia de produção, e automaticamente isso vai gerar todo o impacto, principalmente nos alimentos, nos custos de bens e serviços também, e na ponta de gôndola, principalmente para aquelas famílias que são mais dependentes de alimento e de combustível e de energia elétrica também, até do gás, né? A Rússia também é um importante produtor de gás natural, então isso também gera uma pressão inflacionária no preço do gás natural. Então, principalmente as famílias de baixa renda e muito baixa renda vão sofrer uma pressão inflacionária maior, porque elas dependem mais desses itens, têm um peso maior no seu consumo, no consumo das famílias desses itens. Ciro, o senhor falou sobre o preço na gôndola, né? Eu cheguei a comentar hoje aqui no preço da carne de segunda acima de R$30. O café que nós comprávamos a R$13, R$14, meio quilo de café, hoje está a R$23. Então, assim, o brasileiro tem uma certa dificuldade muito em repassar esses preços. O pequeno comerciante, como calcular esta inflação? Como aplicar isso no meu produto, no PF do dia a dia? Porque os insumos, eles estão aumentando. E como eu consigo fazer um cálculo para não ter perda e conseguir repassar isso para o meu cliente? Perfeito, William. A visão do
do empregador, a visão do empresário, ela também vem passando por uma incerteza muito grande, por uma volatilidade muito grande e um aumento de custo muito grande, né? A gente saiu de uma Selic de 2% em 2019 para uma Selic de 10,75%, podendo chegar ainda, as expectativas já beiram em torno de 12,5%, 13%. Então, o empresário, ele tem que atuar no seu dia a dia, no seu fluxo de caixa, no seu negócio, principalmente o micro, pequeno empresário, o médio empresário, que vinha retomando, né, a sua capacidade de atuação, sua capacidade de fornecimento com o fluxo de pessoas. Ele precisa atuar como ele deveria atuar no seu fluxo orçamentário, no seu fluxo econômico, pessoa física. Ou seja, buscar economizar o máximo possível. Buscar economizar e buscar também, neste momento, buscar diluir esse repasse, buscar negociar com fornecedores, buscar novos créditos. É importante esclarecer que o governo também vai precisar continuar esse ano com a expectativa de pressão inflacionária, dar continuidade também aos estímulos aos empresários e aos consumidores também de muito baixa renda e baixa renda, né? Então, o empresário, ele precisa atuar de uma maneira muito clara, com as incertezas que pairam aí durante o ano inteiro e ano que vem também, né? Porque a gente vai ter um movimento inercial para o ano que vem, disso tudo que está acontecendo. Então, já buscar olhar lá na frente, buscar negociar com fornecedores, negociar com crédito, buscar negociar com os bancos, né? E buscar trazer essa situação também para o seu consumidor. Afinal de contas, todo mundo está vivendo isso, não é? Bom, Ciro, falando sobre o Brasil, a gente percebe que o governo, enfim, o Congresso tem sugerido medidas consideradas até paliativas para baixar o preço do combustível, para diminuir impostos, enfim, não aquela reforma tributária tão esperada pelos brasileiros. O senhor acredita que ela possa acontecer neste ano ou não mesmo? Kalina, acredito que seja improvável que a reforma tributária aconteça de maneira estrutural, né? Porque ela acontecendo de maneira estrutural, ela é mais complexa de negociação, mais complexa de negociação política, mais complexa de articulação e toma um tempo maior. Acredito que serão feitas medidas pontuais, como a redução do IPI, que aconteceu agora, recente, de 25%, que vai voltar a estimular o setor produtivo no Brasil. Um dado do IPEA que saiu hoje é que a gente teve um aumento em torno de 17% do investimento no Brasil, na formação bruta de capital fixo. Então, uma reforma tributária robusta, mesmo se não acontecer, essas medidas pontuais vão voltar a estimular o setor produtivo, o que, consequentemente, volta a estimular as contratações, emprego e geração de renda. Por outro lado, a gente precisa entender que existe um custo muito grande de crédito hoje no Brasil, com a Selic podendo chegar até 13%. Então, mais do que nunca, essas medidas pontuais, mesmo que sejam pontuais, que não seja reforma tributária estrutural, que seja, infelizmente, uma coxa de retalhos, né, que ela seja montada, mas que ela venha a trazer no curto prazo um alívio, uma oxigenação na pressão de custos, para que justamente os empresários não precisem repassar essa pressão de custos que eles vêm sofrendo, principalmente na cadeia logística, que vamos ter bastante esse ano, né, que já vinha tendo dificuldade de reabastecimento. Então, essas medidas, mesmo que pontuais, de alívio às pressões tributárias, elas vêm sim poder trazer uma expectativa maior de retomada do crescimento. É claro que é determinante que já se seja pensado, principalmente este ano, sendo um ano de eleição, que na agenda econômica dos presidenciáveis já seja pensado uma forma de poder trabalhar uma reforma tributária o mais rápido possível para o próximo ano, fazendo que haja, principalmente, uma trajetória de fechamento no mercado, a gente diz, né, de redução do custo do juros futuro no Brasil, do DI futuro, porque isso vai continuar encarecendo. Se esse juros futuro, esse prêmio de juros futuro no Brasil continuar alto, ele vai continuar encarecendo. Então, a retomada do setor produtivo e a equalização dos gastos fiscais vão ser determinantes para que o Brasil possa ter um ano pelo menos um pouco mais previsível, digamos assim.
Então, Ciro, agora como trabalhar com essa previsão? Nós chegamos a ouvir no período de pandemia economia de guerra, ou plano de guerra, com o objetivo justamente de enfrentar a crise da pandemia. No final, quando a gente está ficando livre disso, nós temos agora 11 dias de confronto na Ucrânia, mexendo com a economia mundial, como o senhor falou, alterando o preço do barril do petróleo. E esses reflexos, o senhor fala em negociar com o banco, buscar crédito, mas nós já fizemos isso. Acredito eu que a população já está estrangulada e endividada. O pequeno comerciante, o médio comerciante também já está todo comprometido. Então, o que a história traz para a gente como solução ou como medida paliativa para a gente enfrentar agora uma guerra internacional, ou uma guerra como essa que está trazendo esse tipo de reflexo para a gente? William, é necessário que seja pensado no longo prazo, que seja pensado de forma estrutural o Brasil, que seja tudo, que haja uma união, que haja uma frente de crescimento econômico para o Brasil para os próximos anos. Que não sejam apenas planos de governo, que sejam planos de Estado, porque aí sim pode ser feita uma frente tributária, onde haverá uma redução de custos, uma redução de pressão inflacionária do repasse aos consumidores, uma frente para a redução do gasto fiscal. É claro que nesse momento também vai ser determinante que para tanto o empresário, para o consumidor, essas medidas de transferências de renda, infelizmente, elas vão precisar continuar acontecendo. Então é importante que o governo e o próximo governo também já pense numa forma de o Estado vai ser necessário poder continuar dando esse suporte, principalmente para as famílias de muito baixa renda e baixa renda, que, como eu disse, vão ser muito afetadas pela alta, principalmente de combustível, energia e alimentos. E, por outro lado, o governo também precisa começar a fazer a sua parte e pensar em tornar a gestão pública mais eficiente, porque ainda existe um estrangulamento muito forte do gasto público e do gasto fiscal. Então, ao mesmo tempo que é uma dicotomia, onde o Brasil agora ele precisa de um gasto fiscal um pouco maior para que a gente possa suprir essas demandas que vão advir da guerra, que podem pressionar ainda mais a população de muito baixa renda e de baixa renda, o Brasil também precisa entender que tem que ter um gasto público eficiente, que traga, de fato, resultado para a população no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Além disso, precisamos também trazer o que temos de maior e de melhor vantagem competitiva com o mundo, que somos o celeiro do mundo, somos os maiores produtores das grandes commodities, principalmente das commodities de grão, de alimentos, de carne animal, de proteína animal. Então, precisamos, em definitivo, suprir os gargalos de infraestrutura do Brasil para que possamos ter essas vantagens competitivas com o mundo inteiro. E até mesmo precisamos pensar também, agora, no caso de uma guerra da Ucrânia, como está acontecendo, que impacta diretamente, por exemplo, fertilizantes. Poxa, somos um dos maiores players mundiais de exportação de commodities e somos 70% dependentes de importação de fertilizantes. Então, também precisamos pensar no nosso cenário doméstico no longo prazo. Quem sabe até um programa de substituição de importações em determinados itens para que possamos estimular o setor produtivo, para que possamos estimular o emprego, a geração de renda e, em definitivo, poder pensar no Brasil no longo prazo, com crescimento sustentável e não simplesmente com esses altos e baixos que tanto sufocam, não é, William? Como você mesmo comentou, tanto o empresário quanto a população consumidora.